Pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um vídeo da série de vídeos sobre pregação expositiva, tá? E estamos agora no último passo da parte da pesquisa. Temos a parte da pesquisa e a parte da composição do nosso sermão. Então, essa última parte da pesquisa, ela é uma das partes mais importantes mesmo, tá? Então, fica atento que a gente vai estudar aqui para que você não perca. Essa parte se chama proposição do texto. O que é que nós queremos dizer com isso? A proposição do texto ela é a grande ideia. Ele é o coração do sermão. A gente pode usar como alegoria isso, né? Então, ela é a grande ideia, ela é o coração do sermão, ela é o eixo principal do sermão, ela é a bússola que indica a verdade, né? Através dessa proposição é possível dizer se as divisões estão apontando para a mesma direção ou não. Ele é o alicerce de toda a estrutura do sermão. Mas, na prática, ela é o sermão em uma frase, tá? A partir do parágrafo da pregação. Então, quais são os componentes básicos de uma proposição? Ele tem que ter uma afirmação teológica, tá? Para ser usada com eficiência no parágrafo. O ideal não é utilizar em linguagem erudita, né? Com frases ou expressões teológicas, mas é bem simples, mas é uma afirmação teológica, tá? É uma parte que declara brevemente a verdade central em forma de princípio. E ela tem que ter também uma sentença transicional, isso significa a ponte literária, né, que leva o ouvinte do princípio temático aos argumentos da divisão da exposição. E ela tem na sua proposição, ela tem também uma palavra-chave. Essa palavra-chave vai ser destrinchada nas divisões do texto. Então, você vai repetir isso e que é uma ajuda até para o ouvinte, né, que está recebendo o princípio do texto e sendo exposto, ele vai prestando atenção nessa palavra-chave a ponto de memorização também, tá? Sempre um substantivo no plural, né? Esse é o coração do sermão, a palavra-chave. Então, o substantivo é no plural porque o parágrafo da pregação tem pelo menos dois elementos que caracterizam, tá? A palavra-chave ela aparece implicitamente ou explicitamente em cada divisão da mensagem. Então, essa é a nossa fórmula aí da proposição. A proposição ela é formada por uma afirmação teológica, uma sentença transicional mais a palavra-chave. Com isso, essa proposição é temática, né? Ela é o resumo do conteúdo do parágrafo, ela faz ponte do texto bíblico com a estrutura divisória da exposição, ela é acompanhada de sentença transicional e de uma palavra-chave, né? Cada faceta da palavra-chave é comprovada e ilustrada nas divisões do sermão. Eu vou trazer para vocês aqui como isso funciona na prática, tá bom? Nós temos o texto aqui da tentação de Cristo, né? Que Jesus, em Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito no deserto e ele começa a falar o diálogo de Jesus com o diabo, tá? Então, o autor já pegou, já fez toda essa parte de análise que a gente estudou até agora e ele diz assim, no texto, torna-se claro que Satanás não respeita posição ou classe quando decide tentar alguém. Se ele tenta o Filho de Deus com sutileza consumada, com certeza irá tentar qualquer um de nós do mesmo modo. Então, qual é o princípio daí? Tá? Vamos ver se a gente consegue ver a afirmação teológica, a sentença transicional e a palavra-chave, se não fica mais claro. Olha a afirmação teológica. Satanás irá tentar com astúcia a pessoa piedosa para atingir o seu objetivo. A sentença transicional. Temos aqui três tipos de palavra-chave, né? De tentação destinados a nos derrubar. Então, esse parágrafo em Mateus deve realmente conter três tipos de tentação. Senão, o pregador estará inventando um esboço, né? Então, ele não pode inventar. Se ele diz três tipos, tem que ter os três tipos lá, tá? Ou ele escolheu a palavra-chave errada, ele pode escolher uma outra palavra-chave, tá? Estudando Mateus 4, do 1 ao 11, vemos três tipos de tentação frequentemente nos acompanham. Então, aqui estão eles. Olha as divisões do texto. Tratar a fome espiritual com alimento espiritual, testar a capacidade de Deus com proezas sensacionais e trocar o domínio de Deus por força política. Então, o autor, o pregador aqui encontrou as três tentações, a palavra-chave, né, como isso, tá? Então é possível ver essas tentações no contexto: materialismo, sensacionalismo e autoritarismo. Ele traz também a isso a visão das pessoas. Então ele pega o texto e ele a proposição traz esse coração, né? A gente consegue falar o sermão numa frase, tá?
O Senhor nos ensina que cada tentação deve ser enfrentada e derrotada com a espada de dois gumes chamada Palavra de Deus. Então, a proposição, ela é o produto final da estrutura, sujeito e predicado do parágrafo da pregação. Então, exemplo de Mateus 4, do 1 ao 11, Satanás, o sujeito, tenta Jesus, né, o predicado. Então, como é que nós descobrimos a essência da proposição? Olhe para as frases-chave na sequência do texto do parágrafo. Alistar essas frases na folha de pesquisa, aquelas folhas que a gente está dando para o download, né, de vocês aí no Drive. Com essas frases repetidas, nós podemos sintetizar uma ideia. No exemplo de Mateus 4, 1 a 11, as frases para ser tentado pelo diabo, no versículo 1, e então o tentador aproximando-se, versículo 3, são seguidos por 3 experiências reais de tentação. Então, nós voltamos para o primeiro trabalho de pesquisa para ajudar na proposição. Nós separamos e analisamos os sujeitos substantivos, tá? Eles são o tópico de uma sentença, a palavra sobre a qual o verbo faz uma declaração ou uma pergunta. Então, a gente já faz essa separação para descobrir a proposição do texto, tá? Então, é importante lembrar que o que o autor fala é o seguinte: eu tenho a convicção que nenhum sermão está pronto para ser pregado ou escrito até que possamos expressar o seu tema numa frase curta e fecunda, clara como um cristal. Acho que chegar a esta frase é a labuta mais pesada, mais exigente e mais frutífera no meu escritório. Compelir-se a formular aquela frase e pensando até chegar a uma forma de palavras que defina o tema com exatidão escrupulosa. Este é, de certo, um dos fatores mais vitais e essenciais na produção de um sermão. E não penso que qualquer sermão deva ser pregado ou até mesmo escrito, até que essa frase surja clara e nítida como uma luva, como uma lua sem nuvens. Então, é importante demais isso, tá? Qual o momento que nós devemos verbalizar essa proposição no sermão para os ouvintes? Segundo o autor, o momento é de levar logo depois da introdução. A gente faz uma ponte para levar os ouvintes ao tema principal do texto, tá? Então, ela deve ser lembrada também enquanto a gente vai falando das divisões do texto. Os presbiterianos têm um costume de ter os sermões com 3 pontos, mas alguns fazem com 2, outros fazem com 4, mas o costume sendo dos 3 pontos. Então, você pode relembrar nos 3 pontos. Como é isso resumidamente escrito? Então, a proposição, né, nós temos a introdução, a gente joga um anzol, né, tem um texto bíblico, e esse texto deve ser lido com dinamismo, tá? Não é uma ferramenta lá, o Google lendo, né? Aí nós trazemos a proposição, que deve ser lida com clareza. Aí a primeira divisão, provada com lógica, proposição repete. Segunda divisão, proposição repete. Então você vai estar sempre trazendo a proposição no seu texto, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os vídeos que eu trago tem um pregador lá, né, nos slides, e esse aqui é o Paul Washer, ficou conhecido muito pelo seu sermão chocante, né? Eu vou colocar aqui um trecho que eu acho muito lindo dele, falando sobre ele emocionado, falando sobre quem Cristo é, quando foi perguntado numa universidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês assistirem também. Once I was preaching at a secular university, and as I was preaching on the atonement, this student stood up and he said, "I got a question for you." I said, "What?" "How can one man suffering for a few short hours on a cross save a multitude of men, a countless multitude, according to you, of men from eternal judgment?" I said, "Son, you meant it for evil, but God will mean it for good. Thank you for that question. Now sit down." You want to know how that one man dying alone for a few short hours on a tree can save a multitude of men from an eternity in hell? Because that one man is worth more than all of them put together. You take mountains and molehills, crickets and clowns. You take everything, every planet, every star, every form of beauty.
everything that sings, everything that brings delight, and you put it all in the scale, and you put Christ on the other side, and He outweighs them all. He outweighs them all. É muito legal, né? Que Cristo vale muito mais do que tudo isso, do que qualquer outra coisa. Que esse seja o desejo do nosso coração, tá? Mostrar a beleza e a grandeza de Cristo para todas as pessoas. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.